Olá! Neste vídeo vamos explicar a evolução celular, nomeadamente como surgiram as células eucarióticas. Eu sou a Telma Rodrigues, sou professora de Biologia e Geologia e vou tentar ajudar. A vida terá evoluído a partir de organismos simples, os procariontes, dos quais terão surgido os eucariontes. Como terá ocorrido essa evolução? De seres procariontes para seres eucariontes. Evidências de microfósseis sugerem que os eucariontes terão evoluído algures entre 1600 e 2200 milhões de anos, durante o éon proterozoico. Existem dois modelos explicativos, o modelo autogénico e o modelo endossimbiótico. Segundo o modelo autogénico, os seres eucariontes seriam o resultado de uma evolução gradual dos seres procariontes. A célula procarionte inicial apresentava invaginações da membrana plasmática e algumas dessas invaginações terão sofrido especializações nas suas funções, dando origem a novos sistemas endomembranares. Uma dessas invaginações terá cercado o material genético, o que terá dado origem a um núcleo individualizado e a um sistema de vesículas, o retículo endoplasmático. Posteriormente, alguns fragmentos de DNA teriam abandonado o núcleo, sendo envolvido por membranas e constituíram as mitocôndrias e os cloroplastos. Segundo esta hipótese, todo o DNA presente na célula teria uma origem comum. Segundo o modelo autogénico, a célula procariótica terá sofrido sucessivas invaginações da membrana plasmática com posterior especialização. Dados a favor deste modelo. Muitas células procarióticas atuais apresentam invaginações da sua membrana. Também as células eucarióticas podem realizar invaginações da sua membrana durante a endocitose. Quais são as limitações deste modelo? Não explica as diferenças estruturais entre o DNA do núcleo e o DNA circular das mitocôndrias e dos cloroplastos. O modelo endossimbiótico foi proposto por Lynn Margulis em 1967 e denominou de teoria endossimbiótica sequencial. Este modelo admite que os sistemas endomembranares e o núcleo poderão ter resultado de invaginações da membrana plasmática de procariontes ancestrais, tal como no modelo autogénico, mas que organitos como as mitocôndrias e os cloroplastos teriam tido uma origem diferente. Estas células procarióticas ancestrais teriam incorporado, por endocitose, bactérias aeróbias que resistiram à digestão, permanecendo intactas dentro da célula hospedeira, estabelecendo-se entre elas uma relação simbiótica. A estreita simbiose foi tão eficaz que se tornaram dependentes, constituindo um organismo único. As bactérias aeróbias tornaram-se organitos da célula eucariótica, as mitocôndrias. A evolução conjunta resultou no surgimento das células eucarióticas heterotróficas, ancestrais de protozoários, fungos e animais. Mais tarde teriam incorporado por endocitose bactérias fotossintéticas como as cianobactérias. Mais uma vez, a relação simbiótica tornou-se dependente e constituíram um organismo único. As cianobactérias tornaram-se organitos da célula eucariótica, os cloroplastos. A evolução conjunta resultou no surgimento de células eucarióticas autotróficas, ancestrais de algas e de plantas. Segundo o modelo endossimbiótico, a célula eucariótica terá então surgido a partir de várias células procarióticas que entraram em simbiose. Dados a favor deste modelo. Os cloroplastos e as mitocôndrias assemelham-se a bactérias, tanto na sua forma como no tamanho. Os cloroplastos e as mitocôndrias possuem membrana dupla, o que indica que uma membrana seria da bactéria que foi envolvida e a outra da vesícula de endocitose da membrana da célula procariótica ancestral. Os cloroplastos e as mitocôndrias contêm DNA circular e, em regra, não associado a proteínas e dividem-se independentemente da célula, características que as assemelham a bactérias. Também os ribossomas dos cloroplastos e das mitocôndrias são semelhantes aos dos procariontes e diferentes dos seres eucariontes. O aminoácido iniciador da cadeia polipeptídica de uma mitocôndria ou cloroplasto é a formilmetionina, como nas bactérias, e não a metionina, como nos eucariontes e arqueobactérias. Também existem inúmeros exemplos de relações de endossimbiose na natureza, o que apoia este modelo. A Elysia clorótica
ou Azolla filiculoides são exemplos de relações de endossimbiose. A Elísia clorótica, ou lesma do mar, adquire a capacidade de fazer fotossíntese através da incorporação temporária de cloroplastos de uma alga verde amarelada que ingere, a Vaucheria litoria. A azolla é um feto aquático que aloja nas suas folhas uma comunidade procariótica constituída por cianobactérias do género Anabaena e por bactérias de várias espécies que vivem em simbiose. Este modelo, contudo, apresenta algumas limitações, nomeadamente não explica como se processa o controle da expressão de genes nos diferentes compartimentos celulares, dado que alguns dos genes necessários ao funcionamento das mitocôndrias e dos cloroplastos estão presentes no núcleo das células eucarióticas. A resposta para esta limitação poderá estar na transferência horizontal de genes, isto é, a transferência de material genético de um ser para o outro que não é seu descendente, nem mesmo da sua espécie. A transferência vertical de genes acontece dos progenitores para os seus descendentes. A transferência horizontal de genes ocorre entre organismos diferentes, como, por exemplo, a conjugação e transformação de bactérias, a introdução de DNA viral e em processos de endossimbiose. Portanto, os genes que se encontram no núcleo responsáveis pela expressão dos genes nas mitocôndrias e nos cloroplastos terão migrado das mitocôndrias e dos cloroplastos para o núcleo. Poderá ter ocorrido transferência horizontal de genes. A certa altura na história da Terra, os seres unicelulares terão se organizado em seres multicelulares. Como terão evoluído os seres multicelulares? Os seres eucariontes unicelulares terão constituído agregados que estabeleceram relações estruturais entre si e que podemos designar por agregados coloniais ou colónias. Em algumas células eucarióticas associadas em colónias, terá ocorrido diferenciação e passaram a desempenhar funções especializadas, como ocorre, por exemplo, na colónia Volvox. E, finalmente, a colónia terá começado a comportar-se como um indivíduo, surgindo a multicelularidade. Considera-se que um ser vivo é multicelular quando ocorre a especialização celular e nas suas células associadas à interdependência estrutural e funcional. Mas por que é que apareceu a multicelularidade? Do ponto de vista de predação, geralmente uma célula maior encontra-se em vantagem relativamente a células mais pequenas, já que terá mais facilidade em capturar outras células. No entanto, uma célula não pode aumentar o seu tamanho indefinidamente, pois esse aumento de dimensão seria acompanhado por um aumento de metabolismo, o que se tornaria problemático, já que a eficácia das trocas com o meio externo estaria comprometida. A superfície da célula não aumenta à mesma proporção que o volume. Então, como resolver o problema? Vejamos neste exemplo, em que o cubo representa uma célula com área de 24 cm² e volume de 8 cm³. Se dividirmos a célula em 8 células, mantendo o mesmo volume, há um aumento da área. Desta forma, há a possibilidade de aumentar em tamanho com o consequente aumento do volume, mas com a multicelularidade podemos aumentar a área de contacto com o meio, permitindo assim maior eficiência nas trocas e não comprometendo o metabolismo. Quais as vantagens então da multicelularidade? Foi possível a sobrevivência de seres de maiores dimensões sem comprometer as trocas com o meio externo. Graças à especialização celular, aumentou a eficácia na utilização de energia. Conferiu maior independência em relação ao meio externo, pois os vários sistemas de órgãos passaram a contribuir para uma eficaz homeostasia. E, por fim, permitiu uma maior diversidade de formas vivas, o que levou a uma adaptação a diferentes ambientes. Ficou percebido? Espero que sim.